dinheiro e o governo federal colocar dinheiro, porque o povo de Araraquara paga imposto e esse imposto vai para São Paulo, vai para o Brasil e a gente deve devolvê-lo em forma de benefício para recuperar os prejuízos que a natureza causou. E é importante lembrar, quando alguém hoje achar que a questão climática é uma coisa menor, que a questão climática é uma coisa, sabe, de estudante, que é uma coisa de esquerdista, que é uma coisa de Partido Verde, não. A questão climática é uma coisa que está mudando por causa da irresponsabilidade do ser humano. O ser humano é o único animal capaz de destruir as coisas que prejudicam ele mesmo. É por isso que muita gente que estava em Brasília hoje, quem sabe seja garimpeiros, sabe, garimpeiros ilegais, quem sabe sejam madeireiros ilegais. O cidadão não tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos na Amazônia, que é de todos os 215 milhões de brasileiros, cortar para ele ganhar dinheiro. Se ele quer utilizar madeira para ganhar dinheiro, ele que plante, espera ela crescer, e aí corte quantas madeiras ele quiser. Mas ele não pode cortar aquilo que é patrimônio de toda a humanidade e, sobretudo, patrimônio do povo brasileiro. Essa gente estava hoje lá. O agronegócio, sabe, maldoso, aquele agronegócio que quer utilizar agrotóxicos sem nenhum respeito à saúde humana, possivelmente também estava lá. E essa gente toda vai ser investigada, vai ser apurada e será punida. Por isso, eu peço desculpa, querido, de não ter podido fazer o que eu vim fazer aqui, mas os meus 2 ministros vão falar com vocês agora e nós vamos distribuir cópia do decreto para vocês. Eu não sei se já está na internet, eles podem pegar, vocês podem pegar a cópia do decreto. Não mais, gente, obrigado. Eu espero voltar a Araraquara. O Edinho está me devendo aqui há muito tempo um almoço e eu virei cobrar dele esse almoço, tá? Obrigado, gente. Eu estou pensando em voltar. Ele não estava lá. Sabe, o secretário de segurança dele, todo mundo sabe a fama dele de ser conivente com as manifestações. Sabe, então, a intervenção vai cuidar disso. Tá, gente? Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, e o presidente Lula, então, anuncia de Araraquara a assinatura de um decreto que prevê a intervenção no Distrito Federal, na área específica, numa área específica, para retomar a segurança. E nomeou Ricardo Capelli, que é o número 2 do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, para cuidar dessa intervenção. Que, sem dúvida, um decreto mais do que necessário. A intervenção é fundamental para poder conter essa desordem. O presidente Lula fez uma avaliação em que ele se concentra no decreto para depois tirar algumas conclusões e fazer um discurso político. No início, ele se concentra no decreto, anuncia, lê o texto do decreto. Esse decreto tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional em 24 horas. Isso naturalmente vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. Não há dúvida, olhando essas cenas absurdas que a gente acompanhou ao longo da tarde aqui e até agora nos prédios públicos de Brasília, não há dúvida de que isso vai ser aprovado. Quando a gente pega e ele fala, o presidente Lula, que essas pessoas, esses manifestantes, aliás, não são manifestantes, esses vândalos, têm que ser enquadrados para que nunca mais isso se repita, é preciso que se diga que existe uma lei específica, existem leis para isso. Não é o desejo do presidente, é a lei que prevê qual é o enquadramento. E já aconteceu algo recente, não era o Congresso Nacional, não era o Supremo Tribunal Federal, não era o Palácio do Planalto, mas era a sede da Polícia Federal, uma instalação federal, houve incêndio, houve uma manifestação grande e o conjunto de penas podia chegar a 34 anos de prisão para aqueles que participaram daqueles atos. É natural que identificados agora, e muitos vão ser facilmente identificados, vão responder. Comparando com o que aconteceu no Capitólio, como a Lene falou, muito maior, porque são os principais prédios do Brasil, é de lá que partem, simbolicamente, a democracia. A democracia é o conjunto dos 3 poderes funcionando de forma harmoniosa, de forma independente. E cabe ao Estado a prerrogativa de usar a violência. Quando um grupo resolve confrontar, afrontar
o Estado brasileiro, ele não pode conseguir. Quando consegue, dá no que deu. E uma coisa é eles, agressores, virem de frente e as forças de segurança não deixarem que passem. Uma vez que passaram, é uma caça de gato e rato, indo gabinete por gabinete, que foi o que a gente viu nos Estados Unidos. Felizmente, até agora, a gente não tem nenhuma informação de morte, não sabemos como é que são os feridos. Claro que as informações vão chegando de forma muito fragmentada, até em algum momento a gente falando sobre o que estava acontecendo, eles já estavam dentro dos prédios, parecia que ainda não tinham entrado, havia uma certa dúvida. Agora, a forma de agir das forças de segurança é lamentável. As cenas iniciais do ataque deixam claro, houve uma completa falta de planejamento, de prevenção. Onde está a inteligência, Sabino? Onde é que estão as forças de inteligência? O que faz a inteligência? Por que leva esse nome, inteligência, se não é para pegar informação e usar em benefício do Estado para evitar um mal maior, Sabino? Não se entende, Werneck, não se entende porque não houve uma antecipação de tudo isso que aconteceu em Brasília. O que a gente está vendo, essas cenas que nós estamos vendo, não são 10 pessoas, não são 100 pessoas. São milhares de pessoas, talvez, que estejam em Brasília nesses atos que, como eu disse anteriormente, não são de vandalismo, são de terrorismo. Infelizmente, é isso que se instala em Brasília hoje. E estou com você. Eu acho que o presidente não tinha outra opção a não ser essa decretação de intervenção federal no Distrito Federal. E, aliás, eu queria lembrar, e você falou muito bem, Werneck, se aprende no primeiro ano da Faculdade de Direito que o Estado tem legitimidade, tem legalidade para usar a força, para usar a violência, se vocês preferirem essa palavra, em casos de situações como essa. E mais, olha só, artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, tão cantadas durante o governo Bolsonaro, tão pedidas depois da derrota de Bolsonaro, elas são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. É o que diz o artigo 142, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e atenção, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, à garantia da lei e da ordem, Werneck. É importante que a gente pontue aqui o seguinte: não são bolsonaristas que estão nesse vandalismo, nesses atos de terrorismo, como você descreveu, Sabino. Os bolsonaristas são aqueles que votaram em Jair Bolsonaro. Dezenas de milhões de pessoas podem ser definidas como bolsonaristas. Não são também manifestantes, porque manifestação é algo muito diferente. É o direito que você tem de protestar, de falar o que você quer, de apresentar faixas, cartazes e tal. Então não são bolsonaristas, apenas, não é isso, não são manifestantes. São vândalos, quando cometem o ato de vandalismo, são terroristas. Essas pessoas não representam a sociedade brasileira, ainda que sejam muitos. Como não representam os torcedores de um time de futebol, quando a gente vê aquelas cenas horrorosas de torcidas brigando uma contra a outra. Naturalmente, existe a força policial e a força policial tem que ter uma presença tão forte, mas tão forte, que ao olhar para ela, aquele que pensa que pode agir já fala, não vou agir, porque não vai dar certo. A ideia de que pode dar certo é a confirmação do fracasso do planejamento. Não houve planejamento nenhum e a gente viu uns guardinhas com os sprays de pimenta, mas não vai assustar ninguém. O pessoal vai botar ali, o vatapá ali para botar uma pimentinha em cima e comer. Foi o que aconteceu. E eles passaram por cima das barreiras, umas barrinhas de ferro ali, para conter, para organizar compra de ingresso em show. Aquelas cancelinhas, não serve para nada. E foi o que aconteceu. Mais cantado do que isso é impossível. Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, tem que dar explicações. Não é ficar fazendo tweet, não é ficar dando entrevista, não. Ele tem que dar explicações. Não se governa pela rede social. Não se pode governar pela rede social. E também não se deve ficar provocando o tempo inteiro. Em silêncio, governa. Organiza. E não houve organização, não houve planejamento. O que houve foi a suplantação das forças de segurança por um
um bando de gente, que sejam 2 mil, 3 mil, 4 mil, não vem ao caso quanto sejam, não representam nada. Não é uma resposta da sociedade para nada, isso não é a sociedade, isso é um grupo de lunáticos que fizeram o que fizeram. E chegando na porta do Palácio, a gente vê as cenas aí chocantes, chegando na porta do Supremo Tribunal Federal, chegando na porta do Congresso Nacional, aquilo é tudo vidro. Então, a democracia, o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto só funcionam na ordem. Quando não há ordem, não existem as instituições, elas não têm serventia. As instituições, para funcionar, dependem de ordem e organização. Quem dá a ordem, quem dá a organização são as Forças Armadas, são as forças de segurança. Quando tudo está em paz, organizado, aí sim pode agir. O que o Alexandre de Moraes, o que os outros ministros do Supremo podem fazer nesse momento? Entrar lá e dar um pito na multidão? Não. Então, para que a caneta dos ministros, para que a caneta dos deputados, dos senadores, do presidente da República possam funcionar de maneira ordenada e não seja um dos primeiros atos, aliás, o primeiro ato do presidente da República, em vez de ser um ato de um projeto transformador da sociedade, é um ato para conter isso que a gente está vendo. É um ato de intervenção. O primeiro ato do presidente da República, claro, houve outros pequenos decretos aqui e ali, mas um ato desses que vai ocupar a manchete e o espaço, e nós aqui falando sobre isso ao vivo, é um ato de intervenção, Sabino. Antes de passar a palavra para o Sabino, eu peço só